bem, pessoal? Então, hoje eu vou falar com vocês sobre os livros que eu pretendo ler em 2023. Mas antes de falar sobre isso, eu só queria fazer um lembrete. Por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Uma vez por semana eu vou tentar colocar vídeos aqui, mas para vocês ficarem atentos, é bom estar inscritos e com o sininho ativado. Deem um like, coloquem um comentário, que assim vocês ajudam muito o meu canal a crescer se vocês se interessam pelo meu conteúdo. A minha intenção é falar sobre os livros que eu quero ler, que eu tenho a intenção de ler no ano de 2023. Porém, eu já vou explicar que pode ser que no decorrer do ano as coisas aconteçam diferente, porque às vezes surge um livro novo que não tá nesses que eu tenho a intenção de ler e ele passa na frente dos outros pela minha vontade, pelo meu interesse. E aí os outros se atrasam e vão ficando pendentes. Outra questão que acontece comigo, eu vou falar de alguns livros que eu tava lendo e por algum motivo aquele livro me desanima demais, eu canso da leitura e paro de ler ele. Às vezes eu tenho a intenção de continuar, às vezes eu abandono completamente. Então eu vou falar para vocês de alguns livros que eu tenho a intenção de dar uma nova chance para eles. Mas geralmente eu estagno mesmo aquela leitura que não tá dando certo, porque eu penso o seguinte: a vida é curta, a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, e eu não quero gastar meu tempo lendo algum livro que eu sinto que não tá rolando, eu vou pro próximo. Essa é a minha lógica, pelo menos. Acho que o livro tem a ver com o prazer de leitura, e se aquela leitura tá me incomodando muito por algum motivo, e podem ser vários motivos, eu costumo dar uma pausa nele ou parar definitivamente. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso brevemente, sem me ater muito a cada livro, até porque eu não li eles, então não tenho tanto para falar a respeito ainda. Então, indo na ordem da pilha mesmo, nada por ordem do que é mais ou menos importante, ou qual que eu quero ler primeiro ou depois. Esse livro aqui, Forge, de São José Maria Escrivá, é um livrinho que é composto por diversas frases dele e tem numerações, né? Eu leio uma cada dia, não é bem um livro de leitura, assim, né? Literatura ou qualquer coisa assim, é um livro de meditação e eu uso para meditar na minha oração pessoal. São José Maria Escrivá tem realmente uma profundidade grande, mas também tem uma objetividade interessante, então em cada frasezinha dessas a gente tem uma profundidade e é um tema bom para meditação, são temas bons para meditação. Eu já li O Caminho dessa coleçãozinha aqui e agora eu tô no Forge. Seguindo então, vários canais do YouTube aqui de livros indicam esses eu vi que tem vários desse daqui da Companhia das Letras, com essas listras que são coleções de contos. Eu tenho muito interesse em diversos deles, mas para começar, eu escolhi Os Contos Fantásticos do Século XIX, que foi escolhido por Ítalo Calvino. Essas figurinhas aqui vieram desse livro que eu comprei usado, né? Não sei se vocês têm o hábito de comprar livros usados ou só compram novos. Eu gosto muito de um livro novo, mas às vezes o preço me ganha no usado. Eu compro da estante virtual. Não tenho muito costume de andar em sebos, embora eu ache interessante, eu gostaria de fazer mais isso. Mas a estante virtual, por enquanto, é a minha escolha. Exceto quando o frete é tão caro que o livro novo acaba equiparando o preço. Mas eu tenho muita vontade de ler esse livro. Tem alguma coisa de, enfim, sobrenatural. Acho que deve ser bem interessante. Eu tô especialmente interessada no conto O Homem de Areia, de Hoffman. Eu acho que ele deu origem a muitas coisas que tem aquela Sandman, né? Tem até uma música que é Sandman, tem série, enfim, acho que vem daí. Se alguém souber disso, por favor, comente e me explique, que eu ainda não li, não pesquisei, só fui na indicação e resolvi ler. Esse livro aqui é um clássico católico, que é o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. O que eu já li de Santa Teresa d'Ávila é Moradas do Castelo Interior, vi ele ali em cima, que é um livro bem profundo, né, de uma fé com certeza avançada, de uma pessoa que tem uma espiritualidade profundíssima com Deus e explica questões das moradas interiores, que são 7, e à medida que a gente avança nessas moradas, a gente vai se aproximando de Deus que está lá no centro da nossa vida espiritual, do nosso coração, dentro de nós, da nossa alma, né? Então, com certeza não é um tema barbadinho, assim, né? Mas, então eu tô para encarar o livro da vida. Esse eu acho que é mais
autobiográfico, né? Eu gosto de biografias e tá na minha lista para ler. Vamos ver se vai esse ano. E esse daqui é uma edição linda eu adoro esses corações, assim, né? E esse aqui é o livro da minha biblioteca católica e veio junto com esses dois, que é os Santos Carmelitas e o Carmelo Interior. Eu não me lembro agora se esse autor é chinês ou japonês, né, que fez o livro baseado no livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. Eu fiquei bem interessada. Esse aqui é um escritor nosso aqui, gaúcho, né, que é o João Simões Lopes Neto. Esses são os contos gauchescos. Eu não sei quem tá vendo o vídeo, eu não sei quem vai ver esse vídeo, se é daqui do sul, se é de outro lugar, se já ouviu falar ou não, mas eu li alguns contos daqui quando eu era bem nova, na escola ainda. E um texto que me chamou particular atenção aqui é o Negrinho do Pastoreio. Eu não sei se essa história foi criada por ele, é uma lenda típica aqui do sul. Eu não sei se foi ele que escreveu realmente, se é uma obra se era uma lenda que já vinha assim, de uma tradição verbal, assim, tradição oral, e ele escreveu. Eu confesso que eu não sei, mas estou bem interessada nesse livrinho aqui. Não sei quando eu vou ler, mas a ideia é esse ano encarar, vamos ver. Olha aqui, tem alguns livros que ainda estão no plástico. Esse aqui é o Anne's Grey, da Anne Brontë. O que eu li da Anne Brontë foi A Moradora, ou a inquilina de, eu não sei falar direito, Wildfell Hall, eu acho que é assim que chama. E eu gostei demais, também li das irmãs Brontë Jane Eyre, da Charlotte, e eu comecei o Morro dos Ventos Uivantes. Não tá aqui na minha lista dos pra ler esse ano, mas quem sabe, né? Eu tô com ele no Kindle, numa versão e-book. Eu parei porque eu não tava gostando, mas ainda não desisti, vou dar uma outra chance. E esse aqui da Anne's Grey, então tô com vontade de ler, não é muito grosso. Deve ser rápido de ler. E aqui, um livro que, eu não sei, é um livro que dá pra gente chamar de hype. Eu vi que ele tá sendo bem comentado. Tem o Scoob, que é um aplicativo de leitura, e a todo momento eu via passando esse aqui na telinha. Muita gente lendo. Mas pelo que eu vi, me chamou a atenção, me pareceu interessante, né? Eu não tenho nada contra livro que é hype, mas a questão, né, de alguns livros que estão em alta às vezes, eu vejo que o conteúdo não me agrada muito. Assim, eu não quero ter preconceitos literários, mas eu sinto que às vezes o conteúdo é meio fútil. Enfim, não é a minha, eu acho. Mas esse livro aqui eu achei muito interessante, essa questão da imigração dos coreanos, né, no Japão. E por um outro livro que eu li, eu senti que o Japão é um país que tem alguma certa hostilidade, assim, um histórico de hostilidades com as pessoas que são de outros lugares. Eu não quero também ter nenhuma visão preconceituosa, nem nada, só porque eu já li um outro livro que é o Silêncio, né, que é uma hostilidade com os jesuítas portugueses, mas tudo bem, não veio do povo, foi uma coisa imposta pelo imperador, né. Esse aqui é outra situação, eu acredito, mas o pessoal falou muito bem desse livro e eu fiquei com uma expectativa nele. Depois que eu ler, eu comento com vocês. Parece que tem uma série também tô a fim de ver a série. Eu não sei quando eu vou fazer resenha pra vocês do Emma, e eu já falei aqui brevemente nos livros que eu li o ano passado que eu me decepcionei um pouquinho com ele, mas isso não me fez desistir da autora, e nesse livro tem 3 livros num só, que é o Razão e Sensibilidade, Orgulho, Preconceito e Persuasão. Então eu vou ler e também pretendo fazer vídeo no futuro para conversar com vocês um pouquinho. Eu li o primeiro, Bridget Jones, e aqui tá o segundo, No Limite da Razão. Eu já comentei também brevemente nos livros que eu li o ano passado que eu achei um livro engraçado, bem leve, divertido, sem nenhuma profundidade, e eu acho que nesse segundo livro eu vou ter um pouco mais do mesmo, mas eu não desisti porque é bom ter livros leves só pra rir, e o pessoal disse que inclusive o segundo livro é melhor que o primeiro. Vamos ver o que eu acho. Aqui eu tenho um livro que me interessei por ler, mas confesso que fiquei bem dividida sobre ler ou não ler. É um livro bem polêmico, vocês já ouviram falar do Lolita. É um livro que tem um tema bem complicado. Quando ele foi escrito e lançado, né, ele foi super polêmico, super difícil de lançar o livro pela temática. E até hoje continua sendo um assunto super complicado. Ainda mais porque a gente tá tendo aqui a visão do próprio pedófilo,
né, contando tudo a partir do seu olhar, então fica mais complicado ainda. A gente não tá tendo um terceiro narrador aqui, não tá tendo um narrador em terceira pessoa, mas em primeira, né? Então a gente vai ter sempre o olhar do, vamos chamar assim, do criminoso, né, do pedófilo. Mas eu tô com muita vontade de ler esse livro porque eu acho que a pedofilia é um tema complicadíssimo e que, infelizmente, ele volta na nossa sociedade, né? Eu sei, vou falar isso, que tem grupos que se mobilizam para que a pedofilia aconteça. A gente acha que essas coisas estão longe de nós, infelizmente não estão. Então acho que é um tema que é importante ser falado. São aquela questão de vítima e opressor nessa relação, eu acho interessante. Eu já pensei até em alguns links que eu vou fazer. Esse com certeza é um dos livros que eu lerei em breve, que é o Glórias de Maria, de Santo Afonso de Ligório. Santo Afonso de Ligório, por causa do Preparação para a Morte, já se tornou um dos meus autores preferidos do catolicismo, tanto que eu gosto bastante da objetividade com que ele trata as coisas. E esse livro aqui era da minha sogra, então tem assim algo de afetivo nele. Então eu vou ler ele com certeza já para começar bem o ano com essa inspiração de Nossa Senhora. Minha Guerra Particular, da Masouda Sultan, é um livro que vai contar a história dela, é autobiográfico, eu gosto muito de biografias. Essa mudança dela para os Estados Unidos, da dificuldade que ela encontra da cultura afegã e, enfim, do Oriente Médio. O que eu já li parecido com isso foi a Malala, né? O livro da Malala eu gostei bastante. Acho que ela faz diferenciações importantes do que é realmente a religião islâmica e o que é a cultura islâmica, que são coisas um pouco diferentes, na verdade. E nesse livro parece que ela traz uma reflexão parecida, a questão do que está no Corão, o que é dito e o que foi propagado por grupos radicais, extremistas, né, que infiltraram certas características dentro da cultura, da tradição islâmica, mas que não necessariamente tem a ver com a fé. Então, às vezes eu vejo alguns comentários a respeito de que a fé islâmica é muito radical, olha o problema da religião, e eu entendo o seguinte, junto com a conclusão de quem viveu nos próprios locais e segue essa religião islâmica, que, de novo, o problema não está na religião, o problema está na cultura, na tradição, na forma com que as pessoas vivem, né? Enfim, eu acho que é justo uma pessoa poder, e talvez necessário muitas vezes, a gente conseguir fazer críticas à própria cultura, né? A gente está numa sociedade e toda hora a gente está revendo os acontecimentos que acontecem nela, como justos, injustos, certos ou errados, e acho que é mais do que um direito dela tratar sobre coisas dentro da tradição dela que ela vê que não foram muito legais. Então eu tô com bastante expectativa nesse livro aqui. E agora, eu gostaria só de comentar por cima alguns livros que eu pretendo ler também no Kindle, mas não sei se vão chegar esse ano. A Princesinha é um clássico infantil, a mesma escritora que escreveu O Jardim Secreto. Eu comecei a ler, não me agradou muito a questão da menina, da personagem em si, não me cativou muito, mas eu pretendo continuar lendo. Também tem o Retrato de Dorian Gray, Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Eu falei num vídeo anterior, naquele vídeo que eu fiz falando dos livros que eu li ano passado, eu comentei mais por cima que eu não curti muito a leitura de Crime e Castigo. Não é que o livro não seja bom, a minha experiência não foi muito prazerosa com ele, então eu não sei sobre como vai ser Os Irmãos Karamazov, até porque são 2 volumes super grandes, então eu acho que esse ano não vai, mas ele tá lá e eu ainda penso em ler ele. Agora falando um pouquinho sobre os livros que eu parei de ler, estagnei a leitura, e vou dizer um pouquinho brevemente por quê. Um foi Dora Doralina, da Raquel de Queiroz, na verdade é Dora Doralina, né, que se fala. E, assim, outro livro que eu tenho interesse de ler da Raquel de Queiroz é o 15. Eu acabei optando por esse, que achei um romance um pouco mais leve, mas a verdade é que o início do livro eu achei um pouco arrastado. Mas quando eu cheguei aqui, o livro da companhia, que é seria a parte 2 do livro, eu achei muito mais arrastado. Que ela tá numa companhia de teatro
e, nossa, parece que não acontece nada. Não sei quem é que leu, se teve uma impressão parecida com a minha, ou se gostou, porque isso é muito individual, né? Mas eu senti, assim, um arrastar terrível nesse livro e não sei. Eu acho que vou tentar dar mais uma chance, mas confesso que eu fiquei um pouco decepcionada. Uma coisa que eu acho interessante são livros que falam justamente sobre libertação, né? Uma pessoa que consegue galgar coisas na própria vida. E é um pouco a história desse livro. Ela vivia com a mãe, um ambiente muito opressivo, né? A mãe era muito controladora, e aí ela consegue sair dali e viver a própria vida. Só que na hora que ela vai fazer isso, ela fica tanto nessa questão da companhia que me decepcionou um pouco. Eu pensei que ela ia explorar mais a personagem buscando coisas para si. E por enquanto eu não senti muito isso, tá? Mas não quero fazer tantos julgamentos a respeito do livro. Vamos ver. Outro livro que eu parei é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, um grande escritor. E esse livro é realmente um livro bom, tá? Ele tem toda uma ironia em relação a como o diabo se comporta, mas na verdade ele tá falando muito sobre o comportamento dos cristãos, dos católicos, a maneira como a gente às vezes acha que tá fazendo certo, acha que tá agindo de um jeito correto e na verdade já está caindo em armadilhas, né? Armadilhas de pecado, do demônio. Então tem essa linguagem irônica e tem alguns momentos que para mim se tornaram um pouquinho enfadonhos, mas eu sinto que é um livro de reflexões profundas. E eu gostaria de pegar e, apesar de eu já estar na metade, reler desde o início, prestando mais atenção. É uma coisa que eu ainda quero fazer. O Stephen King, o que eu tinha lido dele foi O Iluminado. E O Iluminado é um livro maravilhoso, que tem um ritmo muito bom. Esse livro aqui, 4 Estações, são realmente 4 histórias. Eu li uma que eu achei bem interessante, que foi o conto que deu origem àquele filme Um Sonho de Liberdade, que é muito bom, tanto o filme quanto o conto. Mas aí eu cheguei num outro conto que eu tinha vontade de ler, que é O Corpo, que deu também origem a outro filme, esse eu não vi, Conta Comigo. E assim, apesar de ser uma história que eu acho que tinha tudo para ser muito interessante, que é a história de 4 meninos, entre infância e adolescência, assim, que resolvem ir procurar um corpo no Rio. Eles sabem que tem esse corpo lá e eles querem ir de atrás. Então eles teriam uma aventura pela frente, mas de novo eu me dei com um texto que eu achei muito arrastado. Ainda não desisti, ainda quero ler, mas vocês veem, eu tenho tanta prioridade que eu acabo deixando um texto que pra mim tá meio travado de lado, mas não é que eu tenha desistido dele. Esse livro aqui, gente, O Cura d'Ars, é um livro muito bom, é um livro super completo, né? É um livro grande, são mais de 700 páginas, que falam sobre a vida de São João Maria Vianney, um grande santo da igreja, que foi parar numa paróquia pequena, talvez porque as pessoas não dessem muito crédito para ele, e ele fez a vida dessa comunidade florir de uma forma incrível, porque ele era realmente um grande santo e já mostrava traços de santidade desde a infância. Porém, eu já comecei e parei, travei nesse livro diversas vezes, por conta, eu diria, de uma certa radicalidade do Cura d'Ars. Ele dizia que queria fazer da paróquia dele uma paróquia modelo, por isso que ele exigia tanto. Mas tem algumas coisas nessa história que me fazem travar por alguns motivos. Um dia eu pretendo falar aprofundadamente sobre isso, mas basicamente uma das coisas que me incomodou bastante foi a forma como as penitências dele que ele fazia eram fortes, né? A gente sabe que não é qualquer santo que é chamado a isso, né? Alguns santos têm um chamado especial, mas as penitências que ele fazia contra si mesmo me atingiram bastante. Agora falando assim sobre releituras, esse livro aqui foi um achado, O Diário da Princesa. Eu li quando eu era adolescente e eu acho que é realmente um daqueles livros, a gente gosta desse livro enquanto é adolescente. Tenho a impressão que se eu for ler agora, eu já vou achar assim, sabe, um pouquinho imaturo, assim, mas não é que eu perca minha memória afetiva em relação a ele. Eu li do Shakespeare Romeu e Julieta e li também A Megera Domada. Gostaria de ler mais coisas do Shakespeare, mas como voltou para mim esse livro, eu acho que vale a releitura. Eu havia lido esse aqui, essas ediçõezinhas de bolso, né? Mas aqui tá escrito texto integral, então não tem nenhuma redução. E eu li Romeu e Julieta, mas faz tempo, também li
quando eu era nova. Então eu acho que cabe aqui um novo olhar sobre um clássico, né? À medida que a gente vai amadurecendo e lê um clássico de novo, consegue tirar novas mensagens, ideias ali contidas que passaram batido em outro momento da vida. E por incrível que pareça, eu terminei então a minha pilha de livros para 2023. Vou deixar aqui embaixo o link da Amazon para vocês adquirirem qualquer livro desses que vocês tiverem interesse. E lembrando que comprando por ali vocês ajudam o canal. Então peço de novo para que se inscrevam, me sigam, ativem o sininho, deem um like, comentem o que vocês acharam, que vocês me ajudam muito. E até o próximo vídeo.